E nós estamos em contato agora com o João Paulo Orsini Martinelli, que é advogado criminalista e professor do IBMEC. Doutor João Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, doutor João Paulo, nós temos vários inquéritos em andamento que esbarram ou no presidente Sim. Bolsonaro ou em pessoas próximas a ele ou a apoiadores do presidente. E nós temos o último caso aí que talvez tenha mais implicações com relação à família, que é o caso Queiroz. Não é? Estão procurando a esposa dele, acham que ela pode ter um papel-chave em toda essa situação por intermediar determinadas ordens que Queiroz estaria dando, inclusive durante o período que estava escondido, não foragido, porque ainda não tinha ordem de prisão. Flávio Bolsonaro mudou os advogados e agora ele tem uma outra estratégia que ele quer falar, depois de várias vezes, por recomendação do defensor anterior, ele quis protelar, quis passar a discussão toda para o STF, já que ele é senador, mas eu queria saber a sua avaliação em relação a esse inquérito, que tipo de implicações que pode trazer efetivamente para Flávio Bolsonaro. Bom, primeiro precisa ser avaliado quais são os fatos, né, que realmente podem ser imputados a ele, porque sendo apurados que realmente houve esse esquema de rachadinha, que ele tinha conhecimento do fato, há uma discussão até entre os estudiosos do direito penal e qual seria o crime que se encaixa aí, mas que, na minha opinião, pode haver aí o crime até de concussão, quer dizer, eu te coloco num cargo, né, é um cargo comissionado, mas em troca eu quero parte do seu salário. Né? Então, isso pode ser uma forma até de concussão, que é uma espécie de extorsão contra o servidor, fazendo uso, inclusive, de pessoas que às vezes até precisam daquele cargo, né, como forma de reter parte do salário. Agora, se esse dinheiro era utilizado posteriormente para outros fins, aí pode até envolver esquema de lavagem de dinheiro, pode haver, segundo noticiaram, né, que até pode parte desse dinheiro ter sido utilizado para a construção de prédios em áreas ilegais, e aí, no mínimo pode ter aí o crime que chama perigo de desmoronamento, quando é feita uma construção sem as devidas recomendações, sem as devidas autorizações legais. Né? Então, em primeiro lugar, tem que ver qual é o fato a ser apurado, e segundo, tem que ter a prova de que ele tinha o conhecimento. Né? Por isso que a investigação foi no sentido de quebrar sigilos, de verificar quais são as transações realizadas não só pelo então deputado, mas também pelos seus assessores. Agora, por ser supostos crimes praticados à época em que ele era deputado estadual, dificilmente o Supremo vai atrair para si, né, o foro por prerrogativa, porque desde que o Supremo, em 2018, decidiu que a sua competência só existe quando o crime é praticado por deputado federal ou senador durante o mandato, e que o crime tenha que ser praticado em razão da função pública exercida, que não foi o caso. Né? Até então, se alguém exercia um cargo ou não tinha qualquer cargo e se elegia para um mandato, o processo era deslocado para o STF, no caso de um deputado federal, de um senador. Então, agora o que vem a ser discutido é se fica na primeira instância ou não, e também a questão da própria suspeição do juiz. Agora, se houvesse a transferência para o Supremo, iria todo o caso Queiroz para o Supremo pela ligação com os dois? Isso, por conexão processual, né, nós temos aí como um exemplo, o precedente, na verdade, o mensalão. E por causa de 2 deputados federais, todos os demais réus que não tinham o foro por prerrogativa de função acabaram sendo julgados pelo Supremo também. Então, esse é um precedente do Supremo. No entanto, a partir de 2018, o Supremo não permite mais, né, esse tipo de mudança de instância porque alguém assumiu um cargo, ou ao contrário, alguém que renuncia ao cargo com essa finalidade de protelar uma decisão. Então, a tendência é que o caso fique realmente na primeira instância, porque os fatos apurados nada tem a ver com o cargo de senador, e sim de deputado estadual,
mandato esse que já cessou. E tem o pedido também de habeas corpus para a esposa de Queiroz, que ela é tida como foragida desde o pedido de prisão, que foi junto com o de Queiroz, e ela sumiu. No mesmo dia não conseguiram localizá-la. Esse pedido de habeas corpus dificilmente será aceito pelas implicações que ela tem no caso, né? Tendo como referência até a própria decisão que concedeu a prisão, o mandado de prisão ao Fabrício Queiroz, e aqui até apontar que é muito difícil uma decisão de prisão preventiva tão bem fundamentada, né? E o juiz ali colocou várias transcrições de conversas que comprometem, né, a própria investigação, pessoas que podem de alguma forma ajudar na investigação, que estariam sendo manipuladas, a possibilidade até de ameaçar pessoas que podem contribuir com a investigação, né? Então, pelas conversas transcritas, pelas mensagens que foram colocadas na decisão, eu acredito que é muito difícil que esse pedido de habeas corpus seja concedido. E corre também uma outra investigação que a Polícia Federal quer saber se o Queiroz pediu acesso à investigação sigilosa, ao relatório do COAF, que foi o que começou a apontar possíveis transferências irregulares, inclusive para a conta de Flávio Bolsonaro, utilização de dinheiro, pagamento em dinheiro, e várias coisas já estão aparecendo agora no inquérito, de despesas médicas pagas em dinheiro, despesas com escola, mensalidades escolares. Agora, tudo isso seria uma implicação ainda maior desse caso, talvez envolvendo Flávio Bolsonaro, se houve acesso às informações. Isso, Aí, novamente, né, voltando àquela questão do dolo, quer dizer, o então deputado teria que ter conhecimento de que o seu assessor praticava conduta ilícita, né, e não fez nada para cessar, ou então até colaborou para isso, né, incentivou a praticar conduta ilícita. E aí pode se envolver aí o caso de advocacia administrativa, que é o crime praticado por um agente público ou servidor público que usa da sua função para obter uma vantagem perante a administração pública, né? E também pode envolver eventuais servidores que tenham vazado a informação, né, que a violação do sigilo profissional também é proibido, né? O servidor que exerce determinadas funções e que tem acesso a informações sigilosas, especialmente investigações, esse servidor não pode vazar informação, né? Então isso pode trazer implicação, inclusive, de agentes públicos que participaram da investigação, tiveram acesso aos dados, né, e que teriam repassado para o então deputado Flávio Bolsonaro e o Fabrício Queiroz, seu assessor. E vale lembrar que houve toda uma preocupação com a possibilidade de vazamento da operação da semana passada. Ela foi feita, executada toda pela Polícia Civil, que não sabia quem estava prendendo até o último momento, apenas o delegado responsável. Os policiais não sabiam, então foi uma coisa muito sigilosa e correu em paralelo à Polícia Federal, foi a Polícia Civil, com todas as precauções. Então a gente percebe que há essa desconfiança, essa preocupação quanto ao vazamento de informação, né? Isso, depois daquele pronunciamento, daquela reunião ministerial, né, que o presidente disse que ele possui um serviço de informações próprio, né, isso acabou levantando uma suspeita muito grande de que informações eram vazadas da própria polícia, né? E no caso também, o Ministério Público Federal, até nesse caso da rachadinha, até teve inicialmente participação na investigação, né? E como o Procurador da República entendeu que não havia, por enquanto, crimes de competência da Justiça Federal, os autos foram remetidos para o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Então, e tudo isso também feito de maneira bastante sigilosa, bastante cautela, para evitar esse tipo de vazamento. E aqui, só fazendo uma observação, né, que a defesa sempre tem que ter acesso, né, aos autos de uma investigação, mas quando um ato de investigação, uma diligência, é praticada de maneira sigilosa, enquanto esse ato não for realizado, a defesa não tem acesso ao conteúdo do que foi investigado.
Agora, a partir do momento que aquele ato sigiloso foi praticado, aí sim a defesa tem direito a ter acesso aos autos, né, daquele fato que foi apurado na investigação, como, por exemplo, uma interceptação telefônica, ou uma busca e apreensão, uma prisão preventiva. São atos sigilosos que só podem ser revelados posteriormente para não prejudicar a investigação. Perfeito. Nós conversamos aqui com João Paulo Orsini Martinelli, que é advogado criminalista e professor do IBMEC. Doutor João Paulo, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, até a próxima.